Olá, eu vou discutir nesse vídeo o que são as séries de Fourier em sinos e as séries de Fourier em cossinos. Essa nomenclatura pode parecer um pouco estranha, afinal de contas, toda série de Fourier tem funções do tipo seno e cosseno, mas eu espero que ao final do vídeo ela fique mais clara. E eu estou assumindo também que o espectador desse vídeo já tem familiaridade com a noção de séries de Fourier e já calculou a série de Fourier para vários exemplos. Então, o espectador já deve ter notado, ao calcular as fórmulas de Euler-Fourier para algumas funções, muitas vezes acontece, por exemplo, de todos os coeficientes a n da série de Fourier de uma dada função se anular e, portanto, a série de Fourier da função só envolve funções seno, dado que os coeficientes dos cossenos são nulos. Já para outras funções, pode acontecer de todos os coeficientes bin se anularem e, portanto, a série de Fourier da função só envolve funções cosseno, porque os termos seno estão multiplicados por zero. E muitos devem ter observado também, mesmo sem efetuar o cálculo dessas integrais, que esses termos podem se anular devido à simetria do integrando, mais especificamente ao fato do integrando possivelmente ser uma função par ou uma função ímpar. Então eu gostaria de revisar rapidamente essa noção de funções pares e ímpares, essa definição de uma função ímpar, quer dizer, o valor dela num x qualquer tem que ser o oposto do valor dela no oposto de x. Ou seja, essa igualdade que está aí tem que se verificar para todo x, e se isso ocorrer, a gente diz que é função ímpar. Então, esse é um exemplo de uma função ímpar. Eu estou exibindo dois pontos aí. Um ponto tem coordenadas 1.3 e 2.2, quer dizer, a f vale 2.2 em 1.3, e, portanto, o valor da f em menos 1.3 tem que ser menos 2.2. Agora, devido a essa simetria desse gráfico, em mais detalhes, o que acontece é que o gráfico à esquerda do eixo y pode ser visto como o gráfico à direita do eixo y refletido duas vezes. Se você refletir ele uma vez com relação ao eixo y e depois com relação ao eixo x, o gráfico do lado direito coincide com o gráfico do lado esquerdo. Mas devido a essa simetria, a gente pode concluir uma propriedade sobre a integração dessa função em intervalos simétricos com relação ao zero. Então, observe, vamos supor que eu quero integrar minha função de menos 1.3 até 1.3. Então, eu posso quebrar essa integral em duas partes. A integral que vai de 0 até 1.3. Nesse exemplo, ela tem esse valor, ou, na verdade, a área que está debaixo do gráfico da função tem esse valor. E eu tenho a integração também de 0, ou de menos 1.3 até 0. E o que acontece devido a essa simetria do gráfico, essas duas áreas têm que ser iguais. Agora, a integração nessa região aqui tem um sinal positivo, a integração nessa região tem um sinal negativo, portanto, a integral toda, que vai ser a soma das duas integrais, vai se anular. Essa integral vai ser positiva e essa vai ser negativa, e as duas vão ter o mesmo tamanho, o mesmo modo, e vão se cancelar. Enfim, a gente conclui essa propriedade da integração de funções ímpares. Se eu integro em intervalos dessa forma, simétricos com relação ao zero, o resultado da integral é zero. Passando às funções pares, essa seria a definição. Uma função par, calculada em x, coincide com o valor dela calculada em menos x. Esse é um exemplo de um gráfico de uma função par. Então, aqui eu estou ilustrando um par de pontos. Esse ponto tem coordenadas 1.3. Esse aqui é o valor da função, em 1.3. Por essa propriedade aqui, então o valor da função tem que ser 2.86 em menos 1.3. E aí aqui também a gente pode concluir uma propriedade sobre a integração dessa função. Vamos supor que a gente quer integrar de novo essa função agora no intervalo que vai de menos 1.3 até 1.3. E vamos quebrar essa integral em duas. Primeiro a integração de 0 até 1.3,
e a integral, nesse caso aqui, pode ser representada por essa área, que está rachurada aqui. E eu tenho a integração de menos 1,3 até zero. Devido a essa simetria do gráfico, essas duas áreas coincidem e, portanto, a integração toda vai ser o dobro da integração de, digamos, de 0 até 1,3. Enfim, resumindo, tem que valer essa igualdade para funções pares. Se eu integro a função de menos a até a, isso é a mesma coisa que integrar em metade desse intervalo e multiplicar por 2. Então deixa eu colecionar algumas propriedades das funções pares e ímpares. Eu já discuti com bastante detalhe essas propriedades da integração, mas eu vou precisar também do fato de que funções e pares e ímpares obedecem uma regra de multiplicação similar à da paridade de números naturais. Quer dizer, se eu multiplicar, por exemplo, uma função que é ímpar com uma função que é par, eu tenho que o resultado é uma função ímpar. Se eu multiplicar duas funções ímpares, o resultado é uma função par, e assim por diante. Se eu multiplicar duas funções pares, o resultado é uma função par. Então, de posse dessas informações, a gente pode entender por que algumas séries de Fourier de determinadas funções têm apenas termos do tipo cosseno ou termos do tipo seno. Então, se a gente olhar as fórmulas de Euler-Fourier, a gente pode primeiro observar que no integrando aparecem ou funções cosseno ou funções seno, mas independentemente de quais sejam esses números, o nπ sobre L, o fato é que a função cosseno, como um todo, vai ser par. Isso para todo n. E por outro lado, as funções seno vão ser ímpar, também para todo n. Então, por exemplo, se a função que eu estou usando para calcular a série de Fourier é uma função ímpar, aqui no integrando dos coeficientes a n, eu vou ter uma multiplicação de uma função ímpar com uma função par. A função como um todo, quer dizer, o integrando como um todo, vai ser uma função ímpar e, portanto, a integral vai se anular para todos os n's. E, portanto, para essa função ímpar, como os coeficientes se anulam, a sua série de Fourier só vai envolver as funções seno. Agora, se a minha função for par, então agora, no integrando aqui do cálculo dos bn's, eu vou ter uma multiplicação de uma função par por uma função ímpar. O resultado do integrando vai ser uma função ímpar. E agora os coeficientes bn é que vão se anular. E a série de Fourier dessa função só vai envolver as funções cosseno, já que as funções seno vão se anular pela multiplicação com seus coeficientes. Resumindo essas informações, se uma função f é ímpar, a sua série de Fourier tem somente senos. Se a função é par, a sua série de Fourier tem somente cossenos. Então, para dar um exemplo concreto, essa função aqui é uma função periódica e par. É possível verificar, sem dificuldades, que ela satisfaz aquela propriedade de que o valor dela num x coincide com o valor dela em menos x, que o gráfico dela tem a simetria de uma função par. E, calculando a sua série de Fourier, a gente verifica que todos os coeficientes bn se anulam e, portanto, os termos da série que sobram são todos do tipo cosseno. Agora a gente está pronto para definir o que seriam as séries de Fourier em senos e as séries de Fourier em cossenos. Agora, o nosso objeto de estudo vai ser uma função um pouquinho diferente. Por todo o estudo de séries de Fourier até o momento, a gente sempre assumiu que a gente tinha uma função periódica de período 2L. Agora, o nosso foco vai ser um pouco diferente. Eu vou assumir que a minha função só está definida num intervalo dessa forma, num intervalo que vai de 0 a L. Então, uma motivação para a gente considerar esse tipo de função, que só está definida num determinado intervalo, é a seguinte. Considero o problema em que eu tenho uma barra de um determinado material, em que cada um dos pontos dessa barra tem uma temperatura diferente. Está sendo ilustrado nesse diagrama de cores aqui. Nessa região mais branca, a barra estaria numa temperatura mais baixa. Nessa região mais vermelha, estaria numa temperatura mais alta.
Então, como que a gente poderia descrever isso em mais detalhes matematicamente? Bom, a gente pode considerar um eixo de coordenadas passando ao longo da barra. Então, os pontos desse eixo X eu vou considerar para identificar os diferentes pontos da barra. Para cada um desses pontos X eu posso especificar a temperatura, e aí com isso eu ganho uma função f de x, e para cada x me diz qual que é a temperatura da barra naquele ponto X. Então, para o meu problema, que é descrever a temperatura dessa barra, não faz sentido eu especificar esses valores para x maior que L e para x menor que L, dado que a barra sequer existe para esses valores de x. Mas mesmo assim, o nosso objetivo aqui vai ser representar essa função, que não é periódica, só está definida nesse intervalo, por séries de Fourier da mesma maneira. Então, como que a gente pode fazer isso, dado que séries de Fourier estão definidas apenas para funções periódicas? O truque vai ser o seguinte: eu estou ilustrando aqui o gráfico de uma função desse tipo. É uma função que está definida só no intervalo que vai de 0 a 2. Nesse intervalo, a fórmula dela é 1 mais x, e ela simplesmente não está definida fora desse intervalo. Ela não tem nenhum valor fora desse intervalo. Como que eu posso usar o que eu já sei sobre séries de Fourier para funções periódicas para encontrar uma série de Fourier para essa função? Uma das maneiras é eu fazer uma extensão periódica dessa função que foi dada. Então, um exemplo seria esse aqui. Então, essa função periódica, que eu estou chamando de extensão da função f minúsculo, eu chamo de extensão porque no intervalo de valores de x, onde a f minúsculo está definida, a f maiúsculo coincide com a f minúsculo. Por outro lado, eu já estou considerando uma extensão aqui interessante no sentido de que é uma função par. Essa função periódica é par, por isso que eu estou colocando esse índice aqui. Mas essa não seria a única opção. Eu posso voltar à minha função f minúsculo e poderia considerar uma outra extensão periódica dela no seguinte sentido. Essa extensão periódica seria a função que está ilustrada nesse gráfico. Então, em primeiro lugar, é uma função periódica. Eu posso calcular a série de Fourier dela, mas além disso, eu escolhi essa função periódica de maneira a ser uma função ímpar e, além disso, ela também é uma extensão da função f minúsculo. No intervalo que vai de 0 a 2, as duas funções coincidem. Então, a estratégia aqui vai ser calcular as séries de Fourier não da função f minúsculo, mas dessas extensões periódicas, ou ímpar ou par, e com elas eu obtenho uma série de Fourier que representa a função f minúsculo. E aí, por que eu estou escolhendo essas extensões periódicas ou pares ou ímpares? Justamente para explorar o fato que a gente discutiu no início do vídeo, de que para funções dessa natureza, ou os coeficientes Bn todos se anulam, ou os coeficientes An todos se anulam. Então vamos explorar esse exemplo aqui com mais detalhes. Então a função que eu estava plotando era essa aqui, ela vale 1 mais x, mas só no intervalo que vai de 0 a 2. Reforço, ela não existe fora desse intervalo. E aí eu argumentei primeiramente que eu posso definir uma função de período 4, ok? O período é o dobro do comprimento do intervalo aonde a funçãozinha f está definida. E, além disso, eu escolhi essa função estendida para coincidir com a minha funçãozinha dada. Então, no intervalo que vai de 0 a 2, essa função estendida tem a mesma fórmula da função f que foi dada. Por outro lado, eu defini ela fora desse intervalo para ser uma função par. Vocês podem verificar que essa expressão vai me dar realmente uma função par. E para essa função estendida, por ser uma função periódica, eu posso calcular a sua série de Fourier. E sei que vai ser uma série de Fourier que só envolve as funções cosseno por ser uma função par. Eu já sei, tenho certeza que os coeficientes Bn vão se anular todos, sem exceção. E o cálculo dos coeficientes An, que sobram, seriam dados, ainda pelas fórmulas de Euler-Fourier. Eu vou integrar
a minha função vezes as funções cosseno do intervalo que vai de menos 2 a 2. Mas agora eu posso explorar o fato de que essa função f é par, que está multiplicando a função cosseno, que também é par. Portanto, esse integrando vai ser toda uma função par, e eu posso reescrever essa integral dessa maneira, como uma integral que vai só de 0 até 2, e eu multiplico por esse fator de 2. Agora, por que isso é interessante? Nesse intervalo que vai de 0 até 2, essa função f maiúsculo, por definição, por minha escolha, vale 1 mais x, que é justamente a fórmula da minha função fzinho no intervalo onde ela está definida. E aí agora eu tenho uma expressão explícita para essa integral, e eu caí agora num problema de cálculo. Resolver essas integrais aqui e com isso obter os coeficientes a n da série de Fourier dessa função f maiúsculo. E analogamente, eu poderia começar, ainda tem a mesma função, okay? F minúsculo, ela vale 1 mais x nesse intervalo, mas eu posso considerar uma extensão ímpar de período 4 dela, ou seja, ela é uma extensão porque no intervalo onde a função f está definida, as duas coincidem, tá? A fórmula é idêntica. Por outro lado, ela vai ser uma função ímpar, porque é nesse intervalo que vai de menos 2 a 0, e eu defini a fórmula dela para que a f minúsculo seja uma função ímpar. E além disso, eu estou escolhendo essa f como uma função de período 4, para que eu possa definir a série de Fourier dela. Por ser uma função ímpar, a gente sabe que a série de Fourier dela só vai ter funções do tipo seno, todos os coeficientes a n vão se anular. Os coeficientes dos senos vão ser dados pelas fórmulas de Euler-Fourier, então vão ser dados por essa integração aqui de menos 2 a 2. Agora, a situação que a gente tem aqui nessas integrais é, eu tenho uma função ímpar, a f por construção é uma função ímpar, multiplicando outra função ímpar, e portanto esse produto é uma função par, e novamente eu posso reescrever essa integral de menos 2 a 2 como uma integral que vai só de 0 a 2, e eu ganho esse fator de 2 multiplicativo. E aí aqui novamente, como a integral é de 0 a 2, e pela definição da f maiúsculo, eu sei que a fórmula dela é 1 mais x, que é justamente a fórmula de definição da função fzinho, e portanto eu expresso os coeficientes dessa série de Fourier exclusivamente em termos da minha função fzinha. Eu posso esquecer dessa função f maiúsculo se eu quiser. Então, isso me dá uma fórmula para esses coeficientes envolvendo exclusivamente a função fzinho. Então, juntando todos os resultados, o que eu mostrei é que vale o seguinte: para essa mesma função fx igual a 1 mais x, definida nesse intervalo, eu obtive uma série de Fourier para essa extensão par da função, mas no intervalo que vai de 0 a 2, essa extensão par coincide com minha função fzinho, e portanto a série de Fourier converge para a extensão par, a extensão par coincide com fzinho, portanto a série converge para fzinho. O mesmo vale para aquela outra série de Fourier que eu calculei usando uma extensão ímpar para fzinho. Aqui tem uma pequena sutileza em que vocês podem observar que essa série de Fourier, quando x igual a 0, vai convergir para 0, okay? Porque todos os senos aqui vão se anular. Por outro lado, a função não vale 0 quando x é igual a 0, ela vale 1. Ou seja, essa igualdade aqui vai valer para todo x exceto esse 0. E vale a pena vocês pensarem, a partir do gráfico dessa função ímpar, por que a série de Fourier não está coincidindo com o valor dessa função. Mas é só nesse ponto. Em todo o restante do intervalo, a série de Fourier vai convergir e vai convergir para o valor da função fzinha. Então, esses aqui são exemplos do que a gente chama de uma série de Fourier em cossenos para uma função f definida no intervalo dessa forma, ou seja, um intervalo que começa em 0 e termina em algum número positivo. E isso aqui seria uma série de Fourier em senos
para uma função também dessa forma. Era basicamente isso que eu tinha para discutir nesse vídeo. Obrigado pela atenção.